Olá, minha gente, tudo bem? Como foi que passaram o final de semana? Espero que bem, tenha se divertido bastante, certo? E hoje a nossa aula vai ser de português. Aí na página 12, certo? Aqui, ó, página 12, né? Hora da leitura. Aí tem um texto, João de Barro, e vocês vão ler esse texto, tá certo? Tia Rosário vai fazer uma leitura com vocês aqui agora. Em casa vocês vão ler novamente, porque vai ter algumas atividades sobre esse texto, tá certo? Então vamos lá. João de Barro. O ninho dessa ave é praticamente uma casa. Tem a forma de forno e é feito de barro. Nenhuma outra espécie faz algo igual. Erguido pelo macho e pela fêmea em conjunto, o ninho do João de Barro proporciona segurança para os ovos e a prole do animal. Como ele é construído em forma de espiral e sua entrada não dá direito para a câmara interna onde ficam os ovos ou os filhotes. Antes é preciso passar por um corredor curvo, assim ovos e prole estão protegidos de vento e de chuva. Por ser tão engenhoso, o ninho do João de Barro costuma ser disputado por outras aves, ainda mais porque a espécie constrói um novo ninho a cada época reprodutiva. Pássaros como o canário da terra e a andorinha parda costumam ocupar ninhos de João de Barro, que encontra vazios e, às vezes, até expulsam os seus donos para ficar com a sua casa, né? É mole. Olha, prole. A palavra prole significa o quê? Filhotes, ninhada. Aí tem câmara, cômodo, parte de uma construção, certo? Curvo. O que significa? Relacionada à curva, algo que não é reto, é curvo. Época reprodutiva, período de reprodução da espécie, certo? Aí tem aqui linhas e entrelinhas. Aí a primeira questão, qual é o título do texto? Vocês vão colocar o título do texto. 2. Onde ele foi publicado? Aí vocês vão olhar e está mostrando no texto aonde ele foi publicado, certo? 3. O texto foi escrito com uma finalidade de... Qual foi a finalidade desse texto foi escrito? Dar informação científica sobre o João de Barros, ensinar a construir uma maquete da casa de João de Barros, divertir os leitores com uma anedota sobre o João de Barros. Aí vocês vão marcar a resposta certa. 4. O ninho do João de Barro é feito pelo canário da terra e pela andorinha parda. Vocês acham? Somente pelo macho e pela fêmea do João de Barro. 5. Onde fica os ovos e os filhotes do João de Barro? Onde é que fica? 6. O João de Barro usa o mesmo ninho para toda a sua vida reprodutiva? Sim ou não? Certo? Aí vem a 7. 7. Copie a parte do texto que justifica a resposta anterior. Então, aqui, ó. Se você respondeu sim, aí vai justificar, mostrar no texto aonde é que está falando sobre isso. Se for não, do mesmo jeito. Se for não, aí você vai copiar aquela parte onde fala, certo? 8. Quais são os pássaros que costumam utilizar o ninho do João de Barro? Quais são os pássaros que eles são oportunistas, que eles sempre ocupam?
lá no texto. Leia novamente que você encontra a resposta lá no texto, né? A sabiá e o bem-te-vi, é o sanhaço e o pardal, é o canário da terra e a andorinha parda. 9. O ninho do João de Barro oferece segurança para os ovos e os filhotes. Justifica essa afirmação. Então, se ele oferece segurança, então você vai justificar, você vai dizer aqui, tá? Vai colocar aqui. O que você acha? Porque o texto termina com a seguinte expressão: é mole? O que será? Aí tem aqui outro texto aqui. Esse gênero textual, que é o estudo do gênero textual, né, é um texto de divulgação científica. O que nos contam as moradias? E Rosário vai ler. E vocês leiam com bastante atenção esse texto, porque nós temos uma atividade ainda que fala sobre esse texto, que vocês vão responder essa atividade, né? Esse texto, certo? Sobre esse texto. Então, eu vou ler. E vocês vão prestando atenção. Depois vocês releiam novamente, certo? E assim, o que nos contam as moradias? Enquanto os habitantes do Egito construíam suas casas com tijolos de barro, a maioria dos europeus e norte-americanos há muito tempo alojava-se em casas de madeira, enquanto habitantes de iglus nas terras geladas da Groenlândia e do Canadá provavelmente acham bonito decorar seus lares com as peles de animais arrebatadas em caçadas. Moradores de metrópoles de todo o planeta preferem fazer de seus lares locais de trabalho, decorando as salas e quartos com quadros de avisos e microcomputadores. Vários outros exemplos podem mostrar que a estrutura das moradias nos ensina muito sobre a organização das sociedades em que estão localizadas. As cabanas dos Bororó no Brasil são organizadas em um grande círculo, junto ao qual está outra grande cabana, exclusiva para homens. A disposição das cabanas é feita de acordo com as funções de cada um na comunidade ou com o lugar que ocupam naquela escala social. A forma como moramos também é capaz de indicar as transformações que nossa sociedade sofreu ao longo do tempo. Na época em que o Brasil era colônia de Portugal, muitas casas eram feitas de pedra para durar mais. Nessa mesma época, havia diferença nas construções de acordo com o local. Tudo isso mostra como é diversa a história das moradias, a forma que os diferentes povos encontraram para construí-las e decorá-las. É muito diferente também e o relacionamento de cada sociedade com o significado que ela atribui ao lar, mas exatamente a diversidade que torna interessante a história das moradias e os pequenos detalhes que fazem parte de cada lugar, um lar diferente do outro. Então, veja aqui, aqui, ó, Greenberg, Kelly. O que nos conta as moradias? Ciências hoje das crianças. Disponível, aí tem o site que é disponível, certo, gente? Aí veja aqui, Keila Greenberg, olha aqui, está mostrando aqui, está dizendo que Keila, quando criança, gostava de visitar a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, colecionar jornais antigos e ouvir história da época de seus avós. Hoje é historiadora, professora de Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro,
doutora em História Social e pesquisadora da CNPq e do Pronex. É autora de Liberata, A Lei da Ambiguidade e O Fiador dos Brasileiros, Escravidão, Cidadania e Direito Civil, no tempo de Antônio Pereira Rebouças, entre outros. Aí tem aqui a primeira questão. Agora, com a ajuda do professor, converse com os colegas e responda as questões. Então, aqui, com a ajuda de mamãe, seu irmão, quem estiver fazendo atividade com vocês. Então, vocês conversem e vamos responder aqui esses pontinhos. O que a estrutura das moradias nos informa? O que é? Está informando o que esse texto? O que está nos informando? A maneira como moramos pode indicar as transformações que ocorreram na sociedade em que vivemos, gente? O que é que vocês acham? Outro pontinho. De acordo com o texto, como são as moradias dos Bororó? O que foi possível descobrir com o texto que você leu? Esse texto que Tia Rosário leu e que vocês vão ler também, o que foi que vocês descobriram? E o que você aprendeu com ele? Certo? A outra questão. Quais diferenças você observa entre as casas antigas e as mais novas? Qual é a diferença? Outra questão. No lugar onde você mora, existem casas diferentes da sua? Conte como elas são. Venha 2. Onde o texto foi publicado? E vocês vão colocar aqui aonde o texto foi publicado. Vocês vão olhar abaixo do texto que tem, mostrando aonde ele foi publicado. 3. Quem escreveu o texto? Quem foi que escreveu esse texto? Uma poetisa? Uma cientista? Ou uma artista? 4. Você acha que na revista Ciências Hoje das Crianças, as publicações são poéticas, científicas ou folclóricas? 5. Para quem o texto é escrito? Para o público adulto? Para crianças que gostam de história, de magia? Ou para crianças interessadas em informações científicas? Aí 6. Qual é o assunto abordado no texto? Qual foi o assunto abordado nesse texto aqui? A estrutura das moradias e as organizações das sociedades. Se for, você marca essa daí. As moradias do Brasil e de Portugal. Os iglus na terra gelada da Groenlândia e do Canadá. Os textos de divulgação científica são fundamentados em estudos científicos e procuram apresentar o resultado de pesquisas e estudos para as pessoas em geral. No texto de divulgação científica, geralmente quem escreve coloca exemplos para reafirmar uma afirmativa. 7. Cite um exemplo dado pela autora para o que se afirma no trecho a seguir. Então, você vai citar um exemplo. Vários outros exemplos podem mostrar que a estrutura das moradias nos ensina muito sobre a organização da sociedade em que elas estão localizadas. Então, tem. No texto está falando. Então, vocês vão escrever aqui, certo? Aí vem a 8. O exemplo que você copiou justifica o fato que os moradores de metrópoles de todo o planeta preferem fazer de seus lares locais de trabalho? A forma como moramos também é capaz de indicar as transformações que nossa sociedade sofreu ao longo do tempo? A estrutura das moradias nos ensina muito sobre a organização da sociedade em que elas estão localizadas. Certo? Por hoje é só, meus amores. Um beijo e até a próxima, tá?